Olá, esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo em relação às palavras de Jesus aos seus discípulos no final dos tempos, né? Ele nos alertando sobre o que nós deveríamos tomar cuidado nesse final dos tempos, porque as coisas nos acometeriam, né, de uma maneira muito sutil, muito disfarçada, muito invisível, mas que nos influenciariam sobremaneira, né? O nosso jeito, as nossas percepções, os nossos sentimentos, a maneira como nós lidamos com os outros. Eu já falei no primeiro vídeo sobre o culto aos nossos sentidos, né? Que é a questão da gente, tudo que a gente vai fazendo, né? A gente vai dando vazão ao nosso prazer, essa busca incessante, né, pelo prazer de si, que é fruto de muito egoísmo da nossa parte também. Falei também em outro vídeo sobre a embriaguez desse tempo, a embriaguez dos dias de hoje, que não é uma embriaguez alcoólica, né? É uma embriaguez de mente, também passa por uma embriaguez de sentidos, né? É aquela mente tomada pela estupidez mesmo, por ideologias perversas que vão dominando a mente das pessoas e o que era certo passa a ser errado, o que era errado passa a ser certo, uma distorção absurda de valores. E para finalizar esse tema em Jesus, ele finaliza com o seguinte, ele vai dizendo, olha, tenham também cuidado com as preocupações para que os vossos corações, corrigindo, para que os vossos corações não se sobrecarreguem com as preocupações desse mundo, né? Essa é a palavra de Jesus. Você pode encontrá-la, fazer uma leitura maravilhosa que está lá em Lucas 21, dos versículos 34 ao versículo 36, né? Então ele olha, cuidado com as preocupações desse mundo, com as preocupações da vida. Que preocupações é essa? É a gente se ocupar antes com coisas que não são vida, Jesus vai dizer. Porque o que Jesus chama de vida não é o que nós chamamos de vida, né? Então Jesus fala, olha, cuidado com aquilo que vocês põem no coração de vocês, com as agendas que o mundo diz para vocês que são agendas a serem perseguidas do início ao fim. Né? Cuidado com essa energia que vocês estão colocando para fora numa direção que não gera vida, numa direção que só está gerando pessoas ansiosas, tristes, invejosas, sem amor próprio, né? Como o Paulo vai dizer, né? Pessoas que não têm afeição natural, pessoas que estão o tempo todo desejando mal umas para as outras, né? Que não sabem o que é uma fraternidade de verdade. Então é isso que Jesus está dizendo. Fala, olha, cuidado na direção que vocês estão colocando o coração de vocês. Por que isso? Porque ele mesmo vai dizer para os discípulos, bem antes, lá em Marcos 6, Mateus também ele vai dizer que o que contamina o homem, de fato, não é o que ele põe para dentro. Não é o álcool que ele bebe, né, que contamina o coração dele. O que contamina, de fato, é o que vai sair de dentro para fora. Olha que Jesus e o Evangelho por si, é essa contracultura, ele muda os nossos valores, né? Ele vai dizendo pra gente que o que contamina é o que brota do nosso coração. Por isso que você e eu precisamos ter cuidado naquilo que nós colocamos como essenciais, primordiais, agendas às vezes, como eu falei, que não são nossas e que a gente quer cumprir, porque para ser bem sucedido, para ser bem aceito, eu tenho que viver dessa forma. E o alerta dele finaliza depois, no 35, no 36, nos alertando ainda, falando, olha, essas orgias, né, que ele denominou o culto aos sentidos, a própria embriaguez, as preocupações desse mundo, isso é uma questão que vai cair sobre todos, sobre quem pratica e sobre quem não pratica. Aí você fala, bom, então o que eu vou fazer? Se eu praticando ou não praticando não vai fazer diferença, né?
O que eu faço então? Não, faz diferença sim. Faz diferença porque Jesus vai dizer, olha, quem não pratica deve vigiar e orar. Essa é a saída. Olha só. Jesus disse, é estar atento a tudo que se aproxima de você. É estar com os olhos, não só os físicos, mas sobretudo o da sua própria consciência, atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Porque esse inimigo, né, podemos dizer assim, ele vai chegando de maneira sorrateira, invisível. Ele vai dominando a cultura do mundo, a cultura do nosso país, ele vai dominando a cultura do ambiente religioso e vai nos adoecendo. Ele vem sobre todos, Jesus vai falar. Porque isso não é uma conduta, isso é um espírito que domina o nosso tempo. É um espírito inconsciente coletivo que Yang vai dizer, que vai dominando a cabeça das pessoas, sutilmente, sem perceber. E isso vai formatando também a nossa consciência, vai formatando também as nossas emoções. Aliás, a maneira como nós interagimos entre nós mesmos e, sobretudo, a maneira como nós cuidamos de nós, ela é profundamente influenciada por essa coletividade, por esse inconsciente coletivo, né, que vai nos ensinando a sermos agressivos, indiferentes, frios. E como Jesus vai dizendo, o amor entre nós vai se esfriando, porque está para além da gente. Isso é tão forte que Jesus vai dizer, olha, se eu não abreviasse os dias, ficaria insuportável. Até aqueles que possuem essa consciência seriam algemados diante dessa loucura que está ao redor de vocês. E a solução, Jesus vai dizer, estejam atentos, focados nessa fé que vai inclinar o coração de vocês na direção do que é precioso, do que de fato tem valor, do que de fato tem importância. E outra, vigiai e orai. Não é orar, né, de uma forma performática, não é uma performance, é orar em espírito. É por onde você caminhar, né, você ter um espírito contrito, quebrantado, sensível às coisas não exteriores, mas às coisas que movem nas dimensões espirituais e sobretudo nas dimensões humanas mesmo. Quando Jesus fala em orar, ele está falando para que eu e você olhemos para o nosso próprio coração. Não é simplesmente, como ele diz lá em Mateus, entrar no quarto e fechar a porta. Não é só entrar no quarto, mas antes entrar no quarto do próprio coração, nos escaninhos da sua alma, aqueles lugares que ninguém entra, né? Mas que o Espírito de Deus pode visitar, limpar, né? E tirando, porque só Ele pode ir tirando o joio que nos habita. Só Ele pode perscrutar agora o meu coração e saber quais são as reais intenções que caminham dentro de mim. Intenções essas que às vezes até eu mesmo desconheço, mas que são fortes, contundentes e que dia após dia vão me inclinando a determinados comportamentos nem sempre tão desejosos para mim. Mas a solução de Jesus, a qual eu e você precisamos focar, é antes olhar para esse nosso coração, sim, e pedir que, Senhor, perscruta, me ajuda a enxergar os caminhos por onde eu tenho caminhado, do que eu tenho me alimentado, e me ajuda a andar nesse caminho de lucidez, de não embriagamento, esse caminho de amor e não de entorpecimento, né? Aonde eu considero que bandido bom é bandido morto, aonde eu considero que o pobre é pobre, porque não é trabalhador. Não! A gente precisa de conceitos mais elevados, mais sublimes para viver. A gente precisa de conceitos, não que eu falo sublime no sentido e nem elevados no sentido de serem estudados, não. É um conceito, esse conceito que vem de Cristo. É esse conceito que nos ajuda a amar
para além de qualquer situação a partir de nós mesmos, amarmos as nossas próprias vidas e corações, e em sendo assim a gente vai discernindo o caminho da vida, da nossa própria vida e também os caminhos que estão ao nosso redor. Então, para fugir dessa loucura do tempo presente, o caminho é simples de Jesus. Jesus nunca vem com respostas mirabolantes, né? Jesus nunca vem com doutrinas escalafobéticas, né? Sacrifícios de noites e dias acordado. Não, o caminho de Jesus é simples. E é essa simplicidade que a gente precisa aplicar nas nossas vidas, para que qualquer um que passe por nós se questione, né, e pergunte e se sinta atraído por essa simplicidade, cuja base não é o julgamento, mas é a mansidão, é a humildade, né, que é por meio desse caráter de Cristo que Ele mesmo disse, né, que era manso e humilde de coração. Por meio desse caráter dele, a gente vai aprendendo o que é caminho de vida, o que é caminho da vida dele, e não daquilo que supostamente nós elegemos como vida. A cada dia que passa eu percebo que eu preciso aprender mais o que é caminho de vida, o que é o caminho da vida. O que eu aprendi E isso só é possível a gente aprender esse caminho na medida em que a gente vai se colocando para aprender. A gente vai meditando, a gente vai lendo, a gente vai se despindo, né, dessas embriaguezes, né, às quais nós somos inseridos a vida toda, culturalmente, principalmente por meio da nossa cultura, que é uma cultura de muita violência, é uma cultura muito cheia carregada de ideologias desumanas, e a gente vai se despindo disso e vestindo, né, como Paulo diz, vai nos ensinando a vestir o homem interior com aquilo que é de fato verdade, com aquilo que é vida em Deus. Essa é a reflexão que eu deixo para mim e para você nesse dia, para que os nossos corações se abram na serenidade, na umidade necessária para captar, para entender essa verdade de Cristo nas nossas rotinas mais simples, das mais simples às mais complexas em que eu e você estamos inseridos. Amém? Deus te abençoe nessa caminhada.